Então, está autorizado, eu vou começar a gravar a aula aqui, né? Vamos voltar, então, a falar sobre a organização do sistema financeiro, como é que essa organização acaba influenciando a contabilidade, tá? Então, a gente tem aqui aqueles conceitos da contabilidade que a gente não pode esquecer. Para que serve a contabilidade? É isso que tem que ter foco, né? A contabilidade deve garantir às pessoas informações para tomar a decisão. Então, para ser alcançado, criou-se uma série de leis, normas, regulamentos, para que a gente alcance a transparência e a fidedignidade das informações que a contabilidade presta. Tá? Então, tudo começou lá atrás, gente, lá em 1964, essa lei aí, né, que foi a lei da reforma bancária. E a partir daí, em cima dela, até hoje, a gente está fazendo os ajustes, as modernizações da lei, para, logicamente, se adaptar aos novos tempos, às novas demandas do mercado, da economia, né? Então, tem que lembrar que tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, tá? Que fazem a intermediação de recursos. Essas são características das instituições financeiras. Estando dentro dessa característica, elas vão se subordinar às normas emanadas dentro do sistema financeiro pelos órgãos normativos, se obedecer os órgãos supervisores, né, e atentar para que a contabilidade reflita corretamente a situação patrimonial e os resultados das instituições financeiras. Isso é fundamental também porque o governo tem interesse em que o sistema financeiro seja um sistema financeiro sadio, né, eficiente. Então, ele precisa controlar, saber o que está acontecendo. Então, ele vai fazer isso através de legislações, de normas, né? Passei para vocês um texto, a maioria já entregou o texto, ninguém errou nada, é um texto simples, mas que força vocês a... Professor, Oi. Sim? você pode só voltar no outro slide para eu tirar um print? Porque acho que você não manda, né, depois? Mano, sim, só que eu espero primeiro passar a aula, tá? Passar as atividades, aí eu mando a aula passada. Entendeu? Ah, tá, obrigada. Eu vou separar os slides e vou colocar lá a aula do dia tal, foi os slides até aqui. Isso eu vou colocar depois para fazerem as consultas, tá? Agora, isso que está aqui, ele está lá no texto que eu mandei para vocês lá na primeira aula, tá ok? Então, pode ser uma atividade como exemplo, para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar a interação. Uma vez que a gente não está em sala de aula, nós não estamos nos vendo, não estamos conversando, é mais difícil. Então, eu tenho que criar alguns mecanismos em que eu possa ser mais ativo, né? Em que o processo de ensino-aprendizagem seja mais ativo. Então, vai ter toda aula vai ter uma atividade que tem que ser aproveitada pelo aluno. Então, esse aqui é um exemplo, mas eu vou ter outras formas de fazer a apuração do aproveitamento que vocês estão tendo da aula. Tá? Então, a gente vai lembrar sempre, isso aqui é questão de prova, tá? Eu dei na disciplina anterior e vai ser aqui de novo. Vocês têm que saber o que é isso aí. O que é um órgão normativo, o que é o Conselho Monetário, tá? Quais são os conselhos que, como o próprio nome diz, ele vai dizer o que tem que ser feito, como tem que ser. E vai, logicamente, delegar para que seja fiscalizado para outras entidades. A gente vai ficar muito focado aqui no Banco Central do Brasil. Tem vários outros órgãos supervisores aí. Nós estamos focados, primeiro, Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Um é normativo, o outro é supervisor. Na área de bolsa de valores, mercados de valores mobiliários, nós temos a CVM. Tá? Agora, se de repente amanhã você está trabalhando numa seguradora, você vai se subordinar à SUSEP. Então, tudo isso vocês têm que estar sabendo onde vocês vão entrar e o que vocês têm que observar. É só um posicionamento para conhecer como é o funcionamento do sistema financeiro. Tá? Temos aí os agentes especiais, que por norma, por regulamento, por política econômica, tá? São agentes econômicos que têm papéis fundamentais dentro do país, dentro da economia. Então, o governo cria algumas organizações para que elas atuem, elas façam intervenções
elas façam o que nós temos, assim como uma visão, a falha de mercado. Então, quando existem falhas de mercado, o governo intervém, o governo regulamenta, né? Então, lá atrás nós não tínhamos um sistema financeiro montado, um emissor de moeda, criou-se o Banco do Brasil lá, pelo Dom João, lá em 1800 e cacetado, né? Quando o governo percebeu que os bancos não tinham recursos para aplicar a longo prazo, ele criou o BNDES. Quando se percebeu que não havia recursos ninguém estava interessado em fazer crédito imobiliário, em financiar a casa, ele criou a Caixa Econômica Federal. Então, os governos, de acordo com as intenções dele, né, ele vai criando mecanismos, ele vai criando agentes, né? Então, a partir daí, ele implanta uma política econômica através desses agentes que estão operando no sistema financeiro. Hoje existe uma luta, né, uma luta política de privatização dessas entidades. É uma luta complicada, porque uma parte quer realmente que seja privatizado, né, e outra parte fala que não, porque se privatizar não vai ter quem vai fazer. Os programas que vão tocar, porque não tem interesse tão grande em algumas áreas que existem as falhas de mercado, né. Depois nós temos as instituições financeiras monetárias, também chamadas de bancárias, os bancos comerciais, as antigas caixas econômicas, as cooperativas de crédito, banco comercial, banco múltiplo, tá? Nós temos vários tipos de entidades atuando na intermediação financeira e na prestação de serviço. É preciso entender o que significam esses títulos para essas instituições, tá? Cada uma tem um papel, cada uma tem um mercado de atuação, cada uma tem uma forma de agir dentro da economia. Então, os governos implantam leis, autorizam ou não autorizam determinadas atividades, tá? E quando autoriza, fala, para mim fiscalizar isso aqui não vai poder ser você, vai ter que ser uma empresa X. E aí ele vai criando essas diferenças entre as instituições financeiras. Então, nós temos primeiro as bancárias, agora a gente tem as não bancárias. Isso é questão de prova. O que é bancário e o que não é bancário. Então, vocês anotem aí, vai cair na prova o que são instituições bancárias ou monetárias, essas daqui, e o que são instituições não monetárias ou não bancárias. O que caracteriza cada uma, por que elas são diferentes. Então, aqui eu tenho bancos de investimento, desenvolvimento, sociedade de crédito, arrendamento mercantil, eu tenho um monte de empresas diferentes. O funcionamento delas, a forma como elas trabalham é que diferencia das instituições bancárias. Então, por causa disso, existem regulamentos específicos para elas, tá? Paralelamente, nós temos os prestadores de serviço, que funcionam para auxiliar o trabalho das instituições financeiras, principalmente o sistema de pagamentos, né, sistema de compensação, tudo aquilo que promove um intercâmbio rápido das negociações. Até o ano passado, a gente, para trocar de dinheiro, para mandar um pagamento, a gente tinha duas opções, a TED e o DOC. Então, eu entrava na minha conta e dizia para o banco, tira o dinheiro da minha conta e passa para o sujeito lá no outro banco. Quero agora, 20 minutos. Eu fazia uma TED. O dinheiro podia entrar à noite, eu fazia um DOC. Hoje eu tenho um tal de PIX, ou seja, o Banco Central criou um sistema em que ele olha toda a liquidação do sistema. Ele permite que eu faça pagamentos, recebimentos online, através das chaves. E sem custo, quer dizer, eu não preciso mais fazer TED, eu não preciso fazer mais DOC. Então isso já é uma mudança, é uma eficiência de sistema, né, que está auxiliando o mercado. Então, eu vou comer lá um hambúrguer lá na barraquinha da feira. Quanto que é? R$10. Posso passar um Pix? Ah, qual é a sua chave? Pronto, digitou a chave no celular e eu transfiro o dinheiro. Não preciso mais do dinheiro. Não preciso levar dinheiro mais na feira. Mas isso dá uma velocidade, dá uma agilidade aos sistemas e dá confiança
que é o que deve ser o objetivo do sistema financeiro. Então, caracterização da instituição bancária ou monetária. Ela cria moeda. O que é criar moeda? Ela recebe depósito. Ela vai guardar esse dinheiro e vai falar assim, ó, quando você voltar aqui amanhã, o dinheiro vai estar aqui e eu vou te entregar de volta? Esse é o propósito do depósito. O segundo também faz isso, deposita, ele guarda. O terceiro, milhares de pessoas depositam e milhares de pessoas não vão sacar. O que o banco faz com esse dinheiro? Cria moeda, ele empresta. Então, o dinheiro que estava com um também está com outro a partir do empréstimo. Ele criou, né? Liquidez no mercado, ele criou moeda. Então, o Banco Central tem que tomar um cuidado desgraçado com isso daí. Senão todo mundo cria dinheiro e aí? Duas pessoas têm o mesmo dinheiro. Aquele que depositou e pode esperar para sacar e aquele que foi lá e o banco falou, te empresto. Essa é a questão fundamental das instituições bancárias. Tá? Cria depósito, cria moeda. Tá? Então, quem é que pode fazer isso? Os bancos comerciais, tá? Os bancos múltiplos, as caixas econômicas, as cooperativas. Tá? Então, vejam, são entidades dentro de uma legislação específica. Você pode captar recursos do público, tá? E emprestar esse dinheiro. A ideia é alavancar os negócios, o crédito, a alocação de recursos entre os agentes econômicos. Outras entidades não podem fazer isso. Tá? Então, vamos lá. Então, o banco é uma instituição financeira, tá? Ele recebe capital de pessoas físicas e jurídicas. Isso se caracteriza como uma operação passiva. Ele deve para quem deposita. Por isso é que aparece lá no extrato da conta que a gente tem lá no banco, um crédito. Ele creditou a tua conta quando você fez o depósito. O saldo é credor. Por que o saldo é credor? Porque é passivo. Ele te deve. Enquanto que você, na sua contabilidade, você coloca lá o seu ativo. Você tem direito a receber do banco aquele depósito. Né? Então, a soma de todas essas operações compõe os recursos que estão no sistema financeiro nacional e que tem que ser controlada pelo Banco Central. Né? Quando o banco, por outro lado, você não tem dinheiro e fala assim, eu vou te dar o dinheiro, eu coloco o dinheiro na sua conta, eu credito a sua conta, só que o débito passa a ser um ativo dele. Ele tem uma conta a receber de você. Então, ele tem as operações ativas. Né? E também o banco, quando está trabalhando com as pessoas, ele presta serviços. Ele faz cobrança, ele transfere dinheiro, ele recebe dinheiro para você por conta de terceiros. Quando ele faz isso, ele está movimentando o dinheiro também. O dinheiro está entrando no caixa dele, mas sabe que o dinheiro é dele porque ele recebeu por conta de alguém. Né? Então, aí o banco faz uma espécie de intermediação que é mais uma prestação de serviço. Então, eu não posso misturar o capital, o dinheiro, destas operações, que são operações acessórias, com aquelas operações que são ativas e passivas. Isso tem que ficar claro na contabilidade. Por isso, o plano de contas da contabilidade ele é altamente analítico. Ele tem que dizer exatamente o que está acontecendo. Ele não pode sintetizar os valores. Né? E quando o banco faz essa prestação de serviço, ele cobra tarifa. Né? Você vai abrir uma conta do banco, o banco pode cobrar tarifa só para manter a tua conta aberta. Ah, você quer um cartão de crédito, você quer um cartão de movimentação, você quer transferir dinheiro, tudo que ele prestar de serviço, ele vai te cobrar tarifa. São os rendimentos dele, são as receitas de serviço que os bancos cobram da gente. E tem uma briga no mercado, né? Quando você negocia com o banco um pacote de serviços, ele te fala, ó, por X eu cobro, e você pode fazer tantas operações, pode fazer vários outros serviços, pode utilizar vários dos meus serviços, e eu não vou te cobrar. Então, você pode
ir lá no banco com o cartãozinho de crédito, com o seu cartão, e sacar dinheiro na boca de caixa quantas vezes? 10 vezes por mês. Na 11ª ele vai cobrar a tarifa, porque não era dentro do pacote. Então, o banco tem sempre uma possibilidade de negociar e, com isso, obter, pela prestação de serviços, rendimentos, as rendas, que não pode ser misturada com operações ativas e passivas. Tem que ficar descrito. Claro, essas rendas são feitas de prestação de serviço. Então, o plano de contas tem que estar mostrando essa situação. Aí vem as não bancárias, as instituições financeiras não monetárias, tá? Porque qual é o fundamental aí? Ela não pode receber depósito. Ou seja, ela tem que trabalhar com capital próprio, tá? Então, ela trabalha com recursos próprios. Então, ela pode intermediar? Pode, claro que pode. Tá? Ela pode pegar dinheiro de uma instituição financeira? Pode, mas não pode ser depósito à vista. Tá? Então, a gente tem que diferenciar essas duas instituições, porque o Banco Central quer saber onde eu vou ter criação de moeda e onde eu não vou ter criação de moeda. Lembrando que quando eu crio moeda, eu aumento a liquidez do sistema, o fluxo de recursos, tá? E mais gente com mais dinheiro, é mais gente comprando, é mais gente adquirindo bens que pode, eventualmente, levar a um nível de inflação, pelo excesso da oferta de moeda. Por isso é que vai ter, então, que o Banco Central fazer algumas coisas subordinada a uma política econômica, subordinada a uma política monetária. Tá? Então, eu vou querer que vocês percebam essas vinculações entre política econômica, aquilo que o Ministério da Economia determina, e qual é a influência disso em todo o nosso sistema financeiro, na atuação dos operadores. Vocês têm que pegar isso para entender como as coisas estão vinculadas, como elas se influenciam mutuamente, para que tomem a melhor decisão. Entendam o processo e tomem a melhor decisão. Então, eu vou mostrar hoje uma situação que está acontecendo, que está sendo discutida, que está criando muita polêmica. Eu quero saber de vocês a opinião. Não tem resposta certa e errada, como eu fiz na aula passada, né? Vocês aplicariam no Bradesco ou tal. Não tem resposta certa. Quero saber se vocês estão compreendendo os conceitos e podem se posicionar como contadores, né, frente a esses problemas. Então, instituições financeiras não monetárias, banco de investimento, banco de desenvolvimento, banco múltiplo sem carteira, tá? As fintechs, as ESCs, que é uma coisa nova, tá? As fintechs. Então, vejam, são entidades em que um grupo de investidores se junta. Se junta e fala assim, ó, vamos montar um negócio, vamos emprestar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Então, é o nosso capital que está em risco. Eu não vou abrir uma agência e vou falar para o fulano, pode depositar aqui o seu dinheiro que eu vou usar o teu dinheiro. Não posso. Eu tenho que buscar outras soluções, outros recursos. Tá? Então, nós temos diferentes formas de captação. Por exemplo, a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, SCFI. Quando a gente compra um sofá na Casas Bahia, ela fala assim, você pode pagar em 10 vezes sem juros. É mentira, né? Mas está lá. Pô, quer dizer que alguém está financiando a compra do sofá. Quem estaria financiando a compra do sofá? Primeiro, os recursos próprios dos investidores. Segundo, ela pode captar letras de câmbio. O que é uma letra de câmbio? Alguém colocou o dinheiro por um tempo maior, mais longo, combinando uma remuneração de juros, tá? E espera receber, no final, no vencimento da letra de câmbio, o capital que ele colocou dentro da sociedade, mais juros. E quando esse dinheiro financiou a compra do sofá, o tomador do empréstimo, do financiamento, a pessoa física que está comprando o sofá, ela faz um contrato chamado CDC, Crédito Direto ao Consumidor. Se vocês olharem
esse contrato, vai ter uma cláusula lá que diz assim: eu, tomador de crédito, autorizo por esse financiamento que seja emitida uma letra de câmbio em cima desse financiamento para que se capte dinheiro. E a letra de câmbio passa a ser vendida no mercado. No segundo mercado, alguém vai lá e compra a letra de câmbio. E assim vai girando dinheiro. Só que nós estamos falando de recursos de longo prazo. Não é o depósito à vista que entra e sai. São essas questões que são diferenciadas. Mas quem é que se habilita a comprar uma letra de câmbio e esperar 36 meses para receber um capital? Pouquíssimas pessoas, né? Na maioria, são empresas de investimento, os fundos de pensão, os fundos de investimento, que compram esses papéis no mercado secundário, em troca, logicamente, de rendimentos por esse período que sejam superiores à inflação e remunerem o risco. Então, veja, é uma forma de alavancar os negócios, o crédito, a confiança e o consumo, bem como também, em alguns casos, investimentos. Porque investimento é a longo prazo. Você vai construir uma planta industrial, o retorno é 2, 3 anos. Muito capital. Precisa de carência. Quem é que está disposto a esperar? Quem são esses investidores? Então, criou-se uma instituição especializada nisso daí, que entenda como deve ser captado o recurso, qual é o tempo de retorno, os riscos, a avaliação de todos os riscos e colocar o papel de captação no mercado. Então, nós temos essas distinções entre as instituições financeiras. E a gente tem aquelas instituições que estão dentro do sistema financeiro, que são auxiliares, prestam serviços, cobram tarifas, tem rendas em função da prestação de serviço. Tá? Então, a gente tem algumas instituições aqui. O que nós vamos ver nesse curso? Um pouquinho de bolsa de valores e um pouquinho de sociedade de arrendamento mercantil. Por quê? Porque elas também, nos bancos múltiplos, ela também faz parte da carteira de empréstimos desses bancos. Então, a gente tem que dar uma olhadinha como é que funciona as empresas de arrendamento mercantil. No Brasil, o leasing é ainda muito incipiente, é muito pequeno. Nos Estados Unidos é um absurdo. Os caras alugam de tudo. Tudo que você imaginar pode ser alugado. Alguém vai lá, compra e aluga. A pedido, logicamente, do interessado. Então, lá se alavancou muito o leasing. Aqui no Brasil, ainda não. Falta cultura para entender isso daí. Então, a gente tem os órgãos normativos, tá? Como o Conselho Monetário Nacional, tá? Que cuida da moeda, do mercado de crédito, do mercado de capitais e do câmbio. Na área de seguros, eu tenho o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é importante porque, lembre-se, quando eu contrato um seguro, eu pago um prêmio, o risco, né? Um carro de 100 mil, eu pago 10 para a empresa. Se perder o carro, ela tem que me dar os 100 mil. Ela perdeu 90. É preciso acontecer isso com todas as empresas? Não pode, né? Então tem que ter alguém que normatiza esse tipo de situação. Hoje, também, nós temos as previdências. Ou seja, quem trabalha espera no futuro, quando perder a capacidade laboral, de ter alguma renda. Então, você pode, logicamente, comprar um imóvel e lá na sua aposentadoria você vai ter a renda do imóvel, o aluguel. Mas nem todo mundo tem essa capacidade. Não tem como juntar todo esse dinheiro. Então, o pouquinho que ela pode recolher e guardar, ela pode colocar numa previdência, num plano de previdência. Esperando que depois de contribuir 30 anos, essa empresa esteja funcionando, não tenha quebrado, e comece a te pagar a aposentadoria. Então, é importante que haja também normas específicas para esse ramo, que é um ramo muito importante. E se todo mundo lá, 1 milhão de pessoas dá 100 reais por mês, eles têm lá todo mês um recolhimento de 10 milhões, ao final de 30 anos ele tem 3 bilhões,
para pagar as aposentadorias. Espera aí, onde ele deixou esses 3 bilhões de reais durante esse tempo para render, corrigir e ter capital suficiente para pagar as aposentadorias lá na frente? Então, é preciso normatizar. Você não pode pegar o dinheiro e comprar qualquer coisa, onde você pode perder. Tem que ser mais rigoroso na aplicação, onde você vai colocar o dinheiro. A maioria das empresas coloca dinheiro em títulos públicos na dívida do governo. A gente tem depois os supervisores, órgãos supervisores, Banco Central, é o que a gente interessa para nós. A CVM, a SUSEP e a Previc, subordinados àqueles órgãos normativos. E, para baixo, né, onde estão os operadores, né, os bancos, as bolsas, as seguradoras, tá? Instituições que estão trabalhando aí. Tá? Agora nós temos que nem Mercado Pago, PayPal. Surgiram empresas especializadas só em fazer troca de dinheiro, só em fazer pagamento. Agilizando os pagamentos. Para que as empresas não precisam ficar montando esquemas e estruturas de pagar e receber. Então, alguém faz isso. E isso vai se especializando cada vez mais. Então, vão aparecendo novos operadores aí, que a gente tem que estar atento e, logicamente, também o mercado profissional que está aumentando. Tá? Então, gente, entendendo como é que funciona o sistema financeiro, a sua composição, tá? Agora eu quero que vocês façam a percepção de como o governo, o Estado, o país, tá, interfere em tudo isso daí. Então, precisa compreender as políticas econômicas, elas estão vinculadas, tá, à gestão, à normatização do sistema financeiro. Tá? Então, o que é uma política econômica? Tá? São as ações de governo, tá, que o governo estuda, que o governo pensa, tá, para acompanhar a economia do país. Então, ele tem que tomar algumas decisões, favorecer ou não a atuação das instituições financeiras na alocação de recursos. Então, nós vimos, durante essa pandemia, uma série de medidas tomadas para ajudar a sustentar a economia. Porque, na medida em que você coloca as pessoas em isolamento, sem sair na rua, não há consumo, não há trabalho, não há fluxo de renda, tudo isso está prejudicando o país de uma forma. Então, precisa tomar algumas medidas, e o governo, lógico, vai intervindo sobre isso daí. Ele faz isso com diversos mecanismos. Tá? Ele influencia em tudo. Ele influencia o consumo, influencia a alocação de recursos, ele penaliza ou beneficia algum setor, que é o que eu vou mostrar para vocês, e eu queria a opinião de vocês. Tá? E, em função disso, afeta todas as atividades das instituições financeiras, que, logicamente, tem que ter uma contabilidade adequada. Tá? Então, hoje, o mundo, como ele está globalizado e o fluxo de capitais é absurdo, muda de um país para o outro em questão de segundos, né? Isso influencia e dificulta, inclusive, algumas ações. Então, criou-se lá atrás uma entidade que pudesse orientar, conversar, facilitar, tá, as negociações e facilitar as operações. Então, criou-se o FMI e o Banco Mundial. E dentro deles nós temos sistemas de compensação mundiais. A troca de recursos entre os bancos de países diferentes, de moedas diferentes, tem que ter um local lá que se fecha, uma câmara que compensa essas transferências de recursos. Então, também nós temos um sistema financeiro mundial, né, que auxilia o intercâmbio entre os países, tá, por causa justamente do aumento da globalização. Né? E também isso influencia a política de cada país. Tem países que têm uma política hoje recessiva e tem países com uma política expansiva, em função das suas peculiaridades, da sua situação econômica e, logicamente, dos objetivos dos governantes. Então, tudo isso está vinculado. E quando os bancos estão metidos nesse negócio, eles também têm que ter formas de mostrar o que está acontecendo no câmbio,
nas negociações internacionais. Então, ele tem uma contabilidade específica para isso também. Tá? E nas políticas econômicas, as formas, as atuações, nós temos algumas divisões, tem várias políticas. O que a gente vai ver aqui? A monetária, a política fiscal e a política cambial. Isso tem que entender porque afeta diretamente a contabilidade dos bancos. Existem outras políticas. A política de renda, a política de juros, tem um monte de subdivisões da política econômica. Então, como é que é a atuação da política econômica? Eu posso fazer mudanças que mudam a macroeconomia e a microeconomia. A macroeconomia, quando a gente fala do país, do todo, das questões que são do país. E microeconomia, quando eu afeto especificamente algum grupo, como as empresas ou o setor da economia. Né? Então, eu tenho que estar pensando como é que está a situação do país, né? E o que eu posso fazer para intervir no que está acontecendo, nos problemas. A visão final da gestão pública é garantir que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. Tenham boa qualidade de vida tendo acesso a produtos e serviços, tendo acesso a bens. Então, eu preciso criar mecanismos que facilitem isso. Como hoje nem todo mundo pode ter um pedaço de terra, nem todo mundo pode ter um pedaço de rio ou de floresta para caçar, então, nós tivemos que buscar outras soluções. Aí veio a troca de moeda, a renda, a possibilidade das pessoas comprarem produtos. E também daqueles que querem oferecer os produtos. E nessa oferta, quando ele precisa de ajuda, ele contrata a mão de obra, ele cria emprego. Porque ele sabe que se ele produzir, se ele caçar, se ele pescar, ele vai ter comprador. Então o governo tem que estar pensando nisso a nível global, nível macro. Mas ele também pode pensar especificamente em determinados itens, em determinados setores da economia. Né? Então a gente vai trocar uma ideia de como é que essa política se coloca no país e qual é a influência dela no sistema financeiro e nas instituições financeiras e, consequentemente, na contabilidade. Então, a primeira política que a gente tem que entender é a política fiscal. Desde o faraó, há 3.000 anos antes de Cristo, tá? Ele inventou imposto. Foi das primeiras organizações que a gente entendeu, organizações humanas, né? Que para sustentar um Estado, que no caso era um Estado religioso, né? Porque o faraó era um Deus, era preciso ter recursos. Então, se instituiu que 20% da produção de qualquer pessoa, seja um porco, uma galinha, uma colheita, tinha que ir para o faraó. E o faraó foi o primeiro a inventar a fiscalização. Verificar se a pessoa não estava sonegando que ela tinha de colheita ou de produção das criações. E por causa disso também, o faraó foi o primeiro a precisar de gente que escrevesse, que registrasse. Ou seja, ele precisou de contabilidade no primeiro momento em que ele inventou o imposto. Quanto que é 20% da produção que ele tinha que recolher, coletar dos súditos. Isso, a partir de 3.000 anos atrás, foi vindo, e hoje nós temos o Estado, né, através dos tributos, recolhendo recursos da parte da riqueza criada e distribuindo ela, ou concentrando ela. Tem duas posições, né? No Brasil é concentração, não é distribuição, não. Tá? Mas para alguns países mais sérios, mais honestos, mais evoluídos, existe realmente distribuição da riqueza. Por quê? O inchado cresceu, o Estado cresceu, inchou. Fica caro ter um Estado. Né? Nós, no Brasil, temos 10 milhões de funcionários públicos. Nós temos que pagar banquetes, né, para juízes, banquetes para deputados, né? E tudo isso precisa de dinheiro, então precisa recolher mais. Então o governo, através da política fiscal, determina quem vai pagar imposto e quanto vai pagar de imposto.
Ao mesmo tempo, ele oferece enquanto uma contrapartida. Ó, como você paga imposto, eu vou garantir para você que você tenha segurança, tá? Eu vou garantir para você que você tenha educação, saúde. Eu vou fazer algumas trocas aí. Lógico que essa troca hoje está muito ruim. Nós damos mais do que nós recebemos. Então, é uma questão também de quem está lá administrando os recursos. Tá? E as políticas fiscais, elas vão dizer assim, ó, vamos cobrar de você e não vamos cobrar daquele ali. Vamos cobrar 10 de você e vamos cobrar 15 daquele ali. Né? Então, veja, toda a política fiscal permeia a gestão pública, permeia o sistema financeiro. Então, o governo, em determinado momento, ele aumenta ou diminui tributos. Tá? E, consequentemente, recolhe dinheiro de um determinado setor e pode, eventualmente, alocar para outros setores, através da política fiscal. Né? Os bancos, de uma forma geral, eles têm uma contribuição chamada contribuição social sobre o lucro líquido de 20%. Tá? Outras instituições financeiras é 15%. E as outras empresas pagam 9% sobre o lucro. Tá? Então, vejam, nós temos um mecanismo aí de separação, né? Estamos dizendo, você tem que pagar mais. Por que o banco tem que pagar mais que os outros? Essa é uma forma de política, uma forma de gestão. Né? O governo também pode ter um outro imposto chamado IOF, Imposto das Operações Financeiras. Ele aumenta e diminui isso para encarecer ou baratear o crédito, as transações, principalmente transações de câmbio. Ele penaliza. Né? Se você quiser aplicar dinheiro no banco, você pode aplicar. Se você sacar o dinheiro amanhã, você vai pagar um IOF absurdo. Se você esperar 30 dias, o IOF vai baixando. Então, ele é discricionário. Veja como isso influencia o sistema financeiro e a atuação da entidade. Então, quando o governo aumenta ou diminui os impostos, os tributos, né, ele está aumentando ou diminuindo o interesse dos agentes econômicos. Tá? Então, se eu tenho uma tributação maior no banco do que os outros, por quê? O que eu estou querendo com isso? Tá? Então, tem alguns estudos aí. Quem vai trabalhar na área financeira vai perceber isso. Tá? A Febraban fez um estudo e falou, olha, os bancos são os maiores pagadores de impostos no país. A carga tributária dos bancos é a maior do mundo. Tá? Porque nós temos CSL, temos imposto de renda, tá? E ainda tem um adicional sobre a folha de salários, que as outras empresas não têm. Então, a tributação final do banco está em torno de 45% sobre as receitas. Enquanto que, na média das empresas, é 34%. Mas como é que isso funciona? Por que funciona dessa maneira? Porque é a escolha dos gestores públicos. Ele está penalizando o banco? Está olhando o banco como um diabinho que precisa ser punido? Essa é uma questão complicada. Normalmente, os políticos de esquerdas criticam a atuação dos bancos por causa da alta taxa de juros. Mas não vão lá entender que parte daqueles juros volta para o governo. Né? Agora, olhem isso daqui que eu vou passar para vocês. Depois que eu fiz essa apresentação aqui, olha o que aconteceu. Quero que vocês leiam, tá? Essa notícia. Tem algum aluno aí com uma voz de locutor? Eu gostaria de ter uma voz de locutor aí, que pudesse ler o texto que está aí. Quem tem voz de locutor aí? Eu leio, professor. Por favor. Eu não tenho voz de locutora, mas eu posso ler. Bolsonaro aumenta imposto de banco para reduzir tributo de diesel e gás. Governo também tira benefício tributário para a compra de veículos por pessoas com deficiências.
Para compensar a isenção de impostos federais sobre diesel, prometida pelo presidente Jair Bolsonaro, o governo propôs um aumento de tributação sobre bancos. Atualmente, as instituições financeiras pagam 20% de alíquota de CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. A equipe econômica quer elevar essa alíquota para equilibrar a queda da arrecadação por causa do corte de energia sobre diesel. Além do aumento da cobrança para os bancos, o governo apresentou outras medidas para compensar a queda de receita ao zerar o PIS e o COFINS sobre o óleo diesel, a redução de incentivos do setor petroquímico e de carros adaptados para pessoas com deficiência. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui nesse país? Tá? O cara acordou de manhã com dor de estômago, porque está tendo uma pressão de caminhoneiros, e resolveu, olha, tem que fazer isso aqui. O nome disso é ditadura. Alguém que toma uma decisão isolada, sem questionar o próprio ministro da Economia, sem levar em conta todas as consequências desse tipo de atitude, né? Simplesmente porque ele acha que tem que fazer. Ele é o presidente do país. Tá? É uma postura. Num governo tipo Fernando Henrique Cardoso, isso nunca aconteceria. Por quê? Ele chamaria os conselhos e falaria, olha, como é que a gente resolve o problema dos caminhoneiros? Quais são as soluções? Ele ouviria. E dentro dessa possibilidade de discussão, encontrar uma solução que não seja ruim para todo mundo, nem boa para todo mundo. Que fique ali na média. E não simplesmente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês devem estar vendo, eu vou ver se vai apresentar a tela aqui. Dentro do site do governo, né? Medida provisória 1034, 1º de março de 2021. Tá? Então, de repente, o governo simplesmente edita um documento chamado Medida Provisória, que altera uma lei de 1988, tá? Uma outra lei de 1995. Tá? O que ele fez? Ó, não tinha IPI sobre o automóvel da pessoa com deficiência, agora vai ter, tá? Se é deficiente, problema seu. Vai pagar mais caro para ter um carro adaptado para sua deficiência. Tá? Ah, e os bancos? Os bancos vão ter que pagar mais, além de, não é mais 20, é 25%. Tá? Então, ele colocou uma forma, determinou, ó, o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62, tá? Adota uma medida provisória com força de lei. Um imperador, um faraó, fazia a mesma coisa. A ditadura faz isso. Então, determinou o aumento dos impostos, acabou, meu, você tem que pagar e fim de papo. Ah, você não pagava, você vai pagar a partir de agora. E não foi só aqui, não. Ao mesmo tempo, ele alterou um regime de benefícios da indústria química, porque era um regime que privilegiava alguns impostos da indústria química. Nesse rol aí, ele estaria aumentando remédio, insumos da saúde. Aí ele falou, não, mas não tem problema não, eu vou mudar isso aqui e vou falar o que não precisa aumentar. Ó. Se tiver fita cirúrgica e tal, não, isso aqui não precisa aumentar o imposto. Ele teve que colocar dentro da medida provisória esse anexo de produtos por NCM, tá? Para que o mercado entendesse, olha, eu quero realmente acabar com os benefícios
do regime especial da indústria química, mas não vou prejudicar vocês que trabalham contra a Covid, tá? Então, vocês vejam que o governo muda as coisas. E quem está trabalhando, o que vai ter que fazer, né, dentro dessa situação? Né? Assim como eles estão querendo acabar com outros benefícios e outras formas de desoneração da folha de pagamento, tudo isso vai ter impactos na política fiscal, tudo isso vai ter impactos no mercado financeiro, vai influenciar toda uma situação. Pode mudar, pode melhorar. Segundo os estudos que eles fazem, os argumentos que eles apresentam, que isso vai ser bom para o país. Delfim Neto já falava isso na ditadura, é bom para o Brasil. Vocês viram o que aconteceu com o país no final da ditadura. Então, nós temos, assim, problemas de gestão que, infelizmente, atrapalham o planejamento das empresas, atrapalham a gestão e atrapalha, logicamente, também a contabilidade. Que a contabilidade tem que se virar para recalcular os impostos, para fazer as coisas de forma diferente e que sobra para a gente, sobra para o contador. Né? Então, vejam como é que está tudo vinculado, né? Uma política fiscal, né? Uma mudança de alíquota, o fim de subsídios, o fim de tratamentos específicos, né? Tudo isso está sendo alterado, está sendo discutido. Só que não é uma discussão ampla, uma discussão em que se ouve todos os setores e a partir daí se chega a ser um consenso. Não, que é o que a democracia proporciona, né? Consenso, né? Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, vamos repartir aí. Não, eu determino. Ponto final. Tem gente que gosta disso. Mas as questões que são colocadas são muito mais difíceis. Então, eu queria que vocês percebessem essa situação que foi criada agora. Então, vejam, vocês devem formar uma opinião. Positiva ou negativa, a favor ou contrária às medidas do governo. E eu vou pedir para vocês colocarem no chat. Só duas coisas. Vocês concordam ou não concordam com o que o governo fez? Sim ou não. Vocês não precisam escrever nada além disso. Ó, fulano, eu sim, eu não. Eu sim, eu não. Só quero que vocês escrevam isso. Eu vou mostrar aqui o chat. Não. Ixi. Estou mostrando o chat aí. Não. Porra, ninguém vai dizer sim? Tá bom. Então, vamos lá. Vou parar a apresentação dessa guia e vou abrir outra guia aqui. Não. Vixe. Então, voltando lá, né, temos a notícia, mostrei a medida provisória, tá? Eu vou mostrar para vocês um resumo do impacto disso dentro de um banco. Vocês estão observando aí? Consegue ler? 301. Receitas de intermediação financeira, R$700 mil, posição atual. Tá? Na outra coluna, a posição no futuro dessa receita. Então, ela se compõe de receitas com operações de crédito, receita com arrendamento mercantil, com operações com títulos e valores imobiliários, instrumentos financeiros, operações de câmbio, aplicação compulsória, tá? Venda ou transferência de ativos, tá? Esse grupo de 1 a 7 somou R$700 mil. E aí eu tenho, na rubrica 302, despesas de intermediação financeira, 200 milhões aqui e tal, onde há operações de captações de mercado aberto, de empréstimo, reparo, arrendamento, ou seja, quanto custou os recursos que me proporcionaram essas receitas acima. O total dessas despesas foi de 200 mil. O resultado, 700 menos 500,
tá? Menos 200, 500 mil no resultado da intermediação financeira, que é o core business das instituições financeiras. Aí tem as outras despesas, a 304 até a 308, outras receitas, né, a despesa operacional, que deu 70, tá, que é a soma desses valores aqui. Consequentemente, o resultado antes dos tributos foi de 430. E aí, vem as... Desculpa. Vou ter que parar aqui. Não, mas dá para ver, né? Resultado antes dos tributos, 430. Imposto de renda e contribuição social, eu destrinchei aqui, ó. Só para chutar, porque não é bem esses valores, porque a gente tem que fazer outros cálculos. Coloquei os 15, o adicional de 10, e 20% da CSL, que me dá um total de 193 mil. Consequentemente, o meu lucro foi de 236 mil. Mantida todas essas condições que estão aqui, iguaizinhas, com a alavancagem, com o aumento de 20 para 25, pula de 86 para 107.500. Então, o total dos tributos sobre o lucro pulou de 193 para 215. O que acontece com o lucro final à disposição dos sócios? Caiu em torno de R$ 21.500, uma redução de 9,1%. Vejam, de 20 para 25, como a base de cálculo se mantém aqui, eu tive uma redução líquida no lucro de 9,1%. Para eu manter esse mesmo nível de 236 mil, que é o objetivo do ROI, do retorno do investimento, o que eu sou obrigado a fazer no ajuste futuro? Eu sou obrigado a aumentar o preço das minhas receitas. Eu preciso aumentar para 743 mil, para que todo o resto aqui se mantenha. Lógico, ela fala, não, mas por que você não corta custo, por que você não corta despesa? Sim, pode. Se você vai manter os 700 mil. O que aconteceu? Não, eu vou aumentar meu custo, eu vou aumentar a minha despesa, eu estou diminuindo o meu lucro, ora, eu vou aumentar o preço. E o preço do dinheiro é o juro. Juros que eu vou cobrar na intermediação financeira, nas operações de crédito, tudo isso daqui, ó. Eu vou colocar mais din-din aqui, tá? Posso aumentar em outros? Posso lá na receita de prestação de serviços e aumentar também, em vez de 10 mil, não, vai para 20. Aumentar nessa aí. Vejam só, estou aumentando o preço dos meus serviços, do que eu faço. Tudo isso eu preciso aumentar para quê? Porque a base de cálculo, tá, vai ter uma diferença de 20 para 25, né, e ela vai aumentar um pouco mais. Ela vai aumentar para 118 para que eu consiga manter os 236.500. Então, um aumento de 5% na CSL me proporciona uma redução de 9 pontos no lucro, que me obriga a aumentar o meu preço em 6,1%. 5 é para 6,1 aqui, que eu vou tomar dos meus clientes, para que eu consiga manter o nível de retorno que eu espero sobre o investimento que eu tenho, meu patrimônio líquido, o meu ROI. Está aqui, eu mantive. Ah, não, mas o banco então não pode fazer isso. O banco tem que baixar isso aqui. Tá bom, então não me interessa mais ser banqueiro. Não me interessa mais esse tipo de atividade. Imaginem essa mesma situação para toda a indústria química, que é uma indústria poderosíssima. Imaginem essa mesma situação para a indústria de móveis, para prestadores de serviço. Vejam o impacto que a carga tributária vai fazer nos preços, nas receitas. Então o governo tem que pensar nisso. Ele está fazendo tudo isso para quê? Para reduzir o preço do diesel e do gás de cozinha. Será que compensa isto? Será que isso é uma verdade?
Ou essa redução de preço não vai acontecer e os intermediários da cadeia não vão se apropriar desses recursos, porque eles estão com margem baixas, estão apertados. Ó, vou pagar menos imposto, vai reduzir essa despesa aqui, vai aumentar meu lucro, eu não vou reduzir o preço aqui não. É óbvio isso, é óbvio. Todavia, a visão míope, a visão de curtíssimo prazo, a visão de satisfação populista de uma parcela da população. O governo vai baixar o preço do gás. Isso tem uma influência política muito grande. Quando a gente fala de caminhoneiros, estamos falando de 1.500.000 pessoas, 1.500.000 eleitores, 1.500.000, né, pessoas que fazem parte de família, estamos falando então de mais 400.000 pessoas dentro da família, estamos falando de voto. E o populismo leva a isso. São decisões absurdas. Poderia haver outras soluções? Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas veja um impacto que eu queria mostrar para vocês de uma decisão de uma política fiscal. Por quê? Os bancos definem o preço do dinheiro em função do custo de captação. Está aqui o custo de captação. Em função das despesas que ele tem, está aqui a despesa com o pessoal. Né? A partir daí ele fala, não, eu capto o recurso para emprestar e pago para a pessoa um juro X, mas como eu sei que eu vou ser taxado na receita, eu vou aumentar o spread bancário. Lá nas aulas da disciplina anterior, eu falei como é que a gente fazia para construir o spread bancário. E o que é mais impactante na captação é a carga tributária. Não é essas despesas que o banco tem, não. Vocês podem olhar os bancos que ela não é alta. O problema está nos gastos com a captação. Quanto eu pago de juros? Quanto que eu tenho que pôr sobre isso daí para poder ter a renda? Tanto a renda que cubra a despesa, como cubra e dê retorno ao investimento que foi colocado lá. E numa economia recessiva, numa economia complicada, eu vou ter um aumento de despesa, vou ter um aumento aqui, ó. Provisão para crédito de liquidação duvidosa, 30204. Que ainda se utiliza o termo provisão indevidamente. Mas, na verdade, é uma estimativa de perdas dos empréstimos que eu fiz. Isso aqui é despesa. Eu estou segurando o dinheiro, estou diminuindo o lucro. Não pode deixar o cara levar o dinheiro para casa. Não vou pagar dividendo. Para quê? Porque pode ser que eu tenha que pegar esse dinheiro e honrar aquilo que eu não vou receber, o prejuízo que eu terei no futuro, está lá no meu ativo que eu vou receber e não vou receber. Vai para prejuízo. Então, eu já me preveni aqui, né? Coloquei 50 mil. Num cenário pior, eu vou ter que aumentar esse valor. E quando eu aumento esse valor, o meu spread também tem que aumentar e a taxa de juros aumenta aqui, para aumentar o faturamento, para aumentar as receitas dos negócios. Objetivando, logicamente, que esse retorno aqui embaixo, a última linha, o fluxo de caixa disponível para os investidores, aqueles que investiram no negócio, continue sendo interessante. Ou então, você deixa de ser acionista do banco. Por isso as ações caem. Na aula passada eu falei para vocês, Banco Bradesco, Banco Itaú. Comparei os dois balanços. Em duas questões que eu pedi para vocês compararem. Qual era o percentual dos ativos totais que estavam aplicados em operações de crédito? Aí todo mundo falou, não, o Banco Itaú é o que mais aplica e tal, e eu compraria ações do Banco Itaú por maioria em relação ao Bradesco. É assim que funciona o mercado. Quando vocês percebem isso, por que quando ele falou que ia mudar o presidente da Petrobras, que ia mudar a política de preço da Petrobras, né, tudo isso aí ele colocou, o que aconteceu com as ações da Petrobras? Elas despencaram. Não,
Não vai ter lucro a Petrobras, eu não vou ter dividendo. Por que eu vou investir meu dinheiro aqui? Eu vou comprar ouro, vou comprar prata, vou comprar um terreno, vou comprar um imóvel, vou comprar ação da Vale, sei lá. Vou comprar dólar, porque foi para onde o pessoal foi. Tal a falta de confiança na política do governo. Tudo isso influencia o sistema financeiro e quebra, eventualmente, a eficiência desse sistema. Bom, o que eu queria que vocês entendessem, né, como a política fiscal acaba zoando com o resto da nossa economia, tá? Então, voltando a falar do IOF. IOF é um imposto, gente, que muita gente não dá bola. Eu não acredito, às vezes, que as pessoas não se apercebam da importância do cálculo do IOF. Tá? Ele foi criado lá atrás, tá? Para quê? Para ser um imposto regulador. Ele aumenta ou diminui para favorecer ou diminuir o crédito, o fluxo financeiro. Tá? Então, ele tem uma determinada taxa decrescente, ele tem uma determinada taxa para um tipo de pessoa, ele tem uma determinada taxa para um tipo de operação. Muda. E o governo muda isso aqui como se fosse água para o vinho. E os bancos têm que se ajeitar, têm que fazer as suas alterações na medida em que a mudança de lei. O ideal é que se fossem leis discutidas e com prazos, né? Mas o IOF consegue ser alterado rapidamente. Então, esse imposto, vocês têm que estar atentos, vocês têm que saber calcular esse imposto. Lá na aula, na disciplina anterior, a gente fez um exemplo lá, para ver como é que funciona. Então, vocês têm que ter isso na cabeça para entender o impacto disso nos custos das operações de empréstimos e de investimentos também. Então, eu estou mostrando aqui, isso aqui era até ontem, tá? Hoje eu não sei se já mudou. A verdade é essa. Tá? Então, se eu tenho a legislação da tributação do imposto, tá? Então, se você, por exemplo, tem um cartão de crédito e faz uma compra na internet, paga um cartão de crédito numa operação internacional, num site lá fora, tá? Nesse cartão de crédito vai vir IOF. Porque você fez uma operação de câmbio. Quando você comprou lá fora em real, na verdade o dinheiro que vai embora é dólar. Então você tem que comprar dólar. Você não vê isso daí, você não está vendo isso, mas isso é o que está acontecendo por trás nos sistemas. E essa compra de dólar, que é feito pelo sistema de pagamentos, vai incidir IOF. E é uma paulada, não é pequeno não. Se você for diretamente numa instituição bancária comprar dólar, eu vou viajar para fora, eu preciso de dólar. Quero $1.000. Você vai ver o tamanho da pancada do IOF que você tem que pagar. Então, você tem uma taxa de conversão, dólar para real, sobre esse valor convertido vem o imposto, e aí você vai entender qual é a taxa real que você pagou na conversão de real para dólar. Tá? Todas as operações de câmbio têm impacto do IOF. Todas. Se você tiver que tomar empréstimos ou financiamentos, você também vai pagar IOF. E aí tem uma taxa fixa, tem uma taxa adicional, calculada por dia. É um pé no saco fazer isso. Tá? Se você contratar uma operação de seguro, teu carro lá, tal, quero fazer o seguro do meu carro, vai pagar IOF. Você investiu, prazo curto, você vai pagar IOF de 96%. Para você pagar zero de IOF, você tem que deixar 1 ano o dinheiro aplicado. Que é uma forma, veja só, uma forma de dizer para os investidores, deixe o dinheiro mais tempo. Assim eu tenho mais recursos para emprestar. Essa é a ideia. Principalmente quando a gente está falando de comprar títulos do governo federal. A dívida do governo, ela é de curto prazo. Ela precisa ser alongada. Senão ela é impagável. Então, como é que eu posso
estimular que os investimentos, que as aplicações fiquem muito mais tempo e não sejam tão rapidamente entrar e sacar. Eu criei, então, esse IOF decrescente. É assim que eu fui buscar uma forma, né, de aumentar os prazos das aplicações. Então, o IOF tem que tomar muito cuidado. Todas as operações têm IOF. Quanto maior o prazo de captação, menor, mas também nas operações de empréstimo, elas são praticamente iguais. E ela é diferenciada para a pessoa física e diferenciada para a pessoa jurídica. Ah, mas já mudou algumas alíquotas. Sim, já mudou. Eu não... Tem que ficar atento. Tem que entrar lá nos sistemas e ir vendo o que o governo fez. Ele muda isso justamente para aumentar ou diminuir o custo do crédito, estimular ou desestimular a tomada de crédito, o investimento. Então, veja, é uma política fiscal, né? Aí eu tenho uma outra política que é a cambial. Tá? Então, nós estamos falando aqui de troca de moedas. Câmbio é trocar. Tá? Trocar moedas. Como nós estamos num mundo globalizado, eu preciso comprar trigo, não adianta querer mandar real lá para trás que ninguém aceita. Então, o que eu preciso mandar para eles? Tem que mandar dólar, porque eles acreditam no dólar. O dólar é moeda dos Estados Unidos, um país que tem 50 bombas atômicas para destruir todas as capitais do mundo. Então, ele pode, né, determinar o poder, pelo poder dele, que o dólar é a moeda de troca. Então, eu tenho que mandar dólar. Então, eu preciso comprar dólar. Quem vai me vender dólar? Quem vai me vender dólar são os exportadores. Ele não manda mercadoria para fora e recebe dólar? Então, ao mesmo tempo que quando eu quero comprar, eu tenho que mandar dólar. Então, essas operações são complicadas. Então, precisa ter regulamentos. Só pode ter dólar no Banco Central. Nenhum banco tem dólar. Tudo está depositado no Banco Central. E assim o governo tem uma ideia de qual é o volume de reservas que ele tem para pagar juros da dívida externa, para pagar as compras que ele obrigatoriamente tem que fazer para abastecer o mercado interno. Então, ele tem que gerenciar essa taxa de conversão de moedas. E como é um ativo, o que determina o preço dele é oferta e procura. Então, se tem oferta, o preço baixa. Mas se tem procura, preço alta. Então, o governo cria políticas de conversão de taxas que afetam todo o sistema financeiro, que afeta o preço dos produtos e serviços, que afeta a inflação. Então, eu tenho que ter uma política clara do que eu vou fazer com o câmbio. Tem que estar claro e transparente para todo mundo saber se dá ou não dá para fazer negócios externos. Essa segurança é uma segurança jurídica, é uma segurança estrutural. Então, o governo tem que colocar bem claramente suas regras, como deve funcionar. E ele intervém nesse mercado. Ele compra e vende moeda. E ao comprar e vender moeda, ele força a subir ou descer. Agora nós estamos aí com dólar a 5,6, né? Para você comprar um dólar, você precisa de R$ 5,60. Há um ano atrás, antes da pandemia, era 2 e pouco. Quem comprou dólar e guardou, ganhou uma fortuna. E as empresas que trabalham no mercado internacional têm essa preocupação. Como é que eu asseguro que eu vou ter dinheiro suficiente se eu tiver uma desvalorização do meu real? E aí vem todos os mecanismos, né, de busca, de salvaguardas, da manutenção do poder de compra da moeda estrangeira. E aí aparecem vários outros mecanismos de hedge cambial, que afetam as situações dos bancos, os balanços dos bancos. Então, vejam como está tudo interligado. E tudo isso influenciando a nossa contabilização. Todas as políticas que eu falei aí, elas têm que estar
gerenciadas, vinculadas, elas têm que estar sob uma coordenação da política monetária. E política monetária é feita pelo governo através da dívida pública, através do depósito compulsório. Ou seja, ele influencia a oferta de moeda, a oferta de crédito, porque ele é o maior credor. A dívida pública do Brasil hoje está lá em 4 trilhões de reais. Ele paga juros para isso. Ele precisa de dinheiro, de imposto para pagar esses juros. Então, parte do que a gente paga de imposto não volta para nós. Ela vai para os investidores, aqueles que emprestam dinheiro para o governo. Estamos falando de bilhões de reais que são transferidos por essa política. Então, o governo aumenta a taxa de juros, paga mais juros para quem emprestou para ele. Diminui a taxa de juros, paga menos juros. Mas esses juros é din-din que vem de algum lugar. E esse lugar qual que é? Qual é a fonte de recursos do governo? Tributos. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. Política fiscal, tributo, para que serve o dinheiro? Para pagar as despesas do governo, para fazer realocação de recursos na economia, para promover o bem-estar social? Não. Essencialmente é para pagar a dívida que ele montou, que ele fez lá atrás, que eu nem sei para que foi tanta essa dívida, né? Será que foi realmente utilizada? Em que ela foi utilizada? Então é preciso entender que a política monetária é a forma que o governo vai trabalhar, tá, para oferecer mais ou menos moeda, consequentemente ele controla a taxa de juros. E, logicamente, quando ele tem uma política monetária restritiva, de pouco dinheiro em circulação, há uma queda no consumo, há uma queda na procura, os preços, teoricamente, teriam que baixar. E assim ele controla a inflação, por isso ele tem lá uma banda de metas de inflação, em que ele admite até um certo ponto a variação de preço. Se passar daquilo lá, ele toma medidas monetárias para impedir que isso aconteça. Isso influencia de forma gigante as operações bancárias, né? Então, quando o governo enfrenta uma situação como a gente enfrentou com a pandemia, tá, ele usou uma solução que ele fez, foi: eu preciso deixar o dinheiro correr. Tá? Os bancos têm que emprestar. O que ele fez? Diminuiu o depósito compulsório dos bancos. O que é o depósito compulsório? Se os bancos têm a capacidade de criar moeda, instituição bancária, monetária, eu digo para ele assim, ó, do que você conseguiu captar de depósito à vista, você não vai emprestar nada, você vai depositar tudo aqui para mim. Ou seja, o que eu fiz? Uma política monetária restritiva. Estou impedindo que o banco crie moeda. Ao contrário, olha, você não precisa fazer mais o depósito compulsório, que foi a primeira coisa que o governo fez no ano passado. Ele diminuiu o recolhimento compulsório de 60% do depósito para 20%. Os bancos ficaram cheios de dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Empresta? Porque o banco emprestar dinheiro nem a pau. Não vou receber. Esse povo vai morrer de fome, vai morrer de pandemia, eu vou emprestar? Não. Vou fazer o quê? Eu vou comprar papel público. Foi o que os bancos fizeram e continuaram ganhando dinheiro. O banco não perde dinheiro. Se tem uma coisa que o capeta colocou no mundo, foi banqueiro. Aliás, começa com ban, né? Bandido, banqueiro. Eles não perdem dinheiro em nada. Só perde dinheiro se você der calote. E esse vai querer te matar ainda. Então, a política monetária serve para isso. Controlar a liquidez da economia, a oferta de moeda, que vai influenciar todos os investimentos, os consumos, e ele impõe uma política restritiva ou expansiva em função da política monetária adotada. Então, ele determina, através do seu conselho, o Copom, né, define quanto que ele paga de juros para a dívida dele, que norteia todas as outras taxas de juros,
né? Compra e vende mais títulos, coloca ou não coloca mais dinheiro dentro do mercado e influencia as decisões que são tomadas pelas instituições financeiras. Quando o banco tem muito dinheiro, ele tem que pensar o que ele vai fazer. Empresta ou não empresta? E se decidir emprestar? Empresta para pessoa física ou para pessoa jurídica? E se for para pessoa jurídica, qual nicho de mercado, qual é o ramo que ele acredita que vai ter recursos para pagar a dívida e os juros? Ah, não, eu vou prestar dinheiro para os hospitais. Por quê? Porque o hospital está aumentando o faturamento. A demanda pelo serviço de saúde aumentou. Vou prestar dinheiro para a indústria farmacêutica, porque aumentou a demanda por remédios, por insumos. Vou emprestar dinheiro para a indústria de imóveis? Vou emprestar dinheiro para a indústria de roupas? Não. O pessoal não está comprando roupa, não está comprando calçado, não está saindo para a rua. Né? Vou emprestar dinheiro para restaurante? Nem a pau. Aí o governo é obrigado a fazer o quê? Tomar algumas medidas, né? O governo pode falar assim, não, o banco, você pode emprestar o dinheiro para o restaurante. Se ele não pagar, eu pago. Isso é política monetária, política de renda. Para tomar essa decisão, como os Estados Unidos tomou, o banco, os Estados Unidos fez assim, ó, separei do meu orçamento 1 trilhão, 900 bilhões de dólares, está no meu orçamento, para que as instituições financeiras emprestem dívidas perdoáveis. O termo é esse, tá, gente? Empréstimos perdoáveis. Eu admito que você não pague se acontecer algumas coisas. É bem claro isso. Estou te dando aí 100 mil para você passar os 6 meses pagando o seu aluguel, o seu pessoal. Depois de 6 meses eu quero que você me pague os 100 mil. Em que hipótese eu posso dizer para o banco, não, ele não vai pagar. E eu não vou cobrar ele. Eu vou perdoar a dívida. Em que hipótese? Então, ele colocou lá. Desde que aconteça tais e tais coisas durante a pandemia. Os bancos brasileiros não têm isso. O governo brasileiro não tem isso. Tinha, alguns anos atrás, um tal de Proagro. Era um seguro. Você empresta dinheiro pro produtor rural, tá? E, logicamente, você quer que ele repague. Mas aí vem uma seca, aí vem uma enchente, e ele não tem produção. Não tem como pagar. A dívida é perdoada por um sistema dos recursos que estão no orçamento do governo que paga essa dívida para ele. Mas por quê? Porque é interessante para o governo manter o produtor rural. Senão a gente não tem comida. Isso existe no mundo inteiro. Então, essa mesma solução foi dada para o restaurante nos Estados Unidos. Foi dada para alguns grupos, por exemplo, empresa aérea. A empresa aérea perdeu o faturamento absurdo. Né? Tudo parado. E falou, o que o governo fez? Separou lá alguns bilhões de dólares e falou assim, olha, esse dinheiro aqui vai para as empresas aéreas. É um empréstimo que ela me paga em 10 anos. Porém, se não acontecer isso, ela vai provar, ela não precisa me pagar. Era o que o governo devia ter feito lá atrás, e não fez. Ele fez outras medidas, né? Fez algumas adiamentos de imposto, fez algumas coisas. Mas um negócio mais amplo, não fez. Porque é incompetente mesmo. Né? Teve até um filho de um presidente que falou assim, estamos virando uma empresa socialista, vamos dar dinheiro para todo mundo que não trabalha. O cara falou isso, o cara é um deputado. Vejam como a visão é curta. Sem perceber o sistema, sem perceber todas as implicações. E a gente está vivendo, pessoal, um problema hoje gravíssimo, que não há consciência. O problema maior é esse, não há consciência. Pelas projeções dos infectologistas, dos médicos, dos cientistas, em 15 dias, se você ficar doente, lamento. Você não vai ter nem enfermaria. Não estou falando UTI com respirador, você não vai ter nem enfermaria para ser socorrido. Aqui em São Paulo, imagina por aí. E o que está sendo feito contra isso? Nada.
Por quê? A obrigação era isolamento, lockdown, como a Inglaterra fez, como vários países fizeram, que era o único meio de você barrar a transmissão do vírus e mais gente ficar doente. Não foi feito. Foi tudo feito meia boca. Inclusive anunciou hoje fase vermelha para São Paulo a partir de sábado, mas se você for olhar a fase vermelha, vai ter muita coisa aberta. Eu lembro que aqui na região do ABC, os prefeitos se reuniram em março, e a primeira decisão deles, sabe qual foi? Cancelar o serviço público de transporte. Foi a primeira decisão. Não ia ter mais ônibus. Para quê? Para não ter aglomeração, para não ter deslocamento. Aí veio o governo e falou, não pode fazer isso, você tem que garantir o transporte público. E aí manteve, logicamente, vocês estão vendo, a aglomeração, vocês estão vendo a continuidade da transmissão do vírus. Agora teria que ser feito. Não vai ser feito. Não vai porque o custo eleitoreiro é muito alto. Então não compensa fazer. Não dá para fazer. Vamos deixar as pessoas ficarem doentes. Vamos aumentar, né, o número de pessoas mortas. É uma política. Né? O presidente não disse que quem tem medo da doença, quem não quer pegar a doença é maricas, e morrer faz parte da vida? É uma política. Então, nós temos tudo isso vinculado, tudo isso junto dentro da economia, tudo isso forçando problemas da economia, que afetam todo o nosso sistema financeiro. Você é contador. Se você é contador de um banco, se você é contador de uma empresa comercial, se você é contador de uma indústria, você tem que estar atento às 3 políticas do governo. Tem que estar atento às informações. Para você se antecipar em termos de decisão. Se você não estiver antenado, se você não estiver informado, as suas decisões serão baseadas na intuição, na experiência, na ignorância, na crença. Consequentemente, suas decisões serão muito mais perto do erro do que do acerto. Então, eu quero vincular com vocês, que vocês percebam, né, a importância de conhecer as políticas econômicas, a influência delas dentro do nosso sistema financeiro, dentro da nossa contabilidade, dentro do nosso papel de contador, tá, nas instituições financeiras. É um segmento da economia importante. É um segmento da economia que tem milhões de empregos. E milhares de contadores dentro disso daí. Então, vocês podem falar hoje para mim, eu não pretendo trabalhar como contador, área contábil de instituição financeira. É cuspir para cima. É falar dessa água não beberei. Vocês sabem o que acontece, né? Então, é preciso estar preparado para esse cenário futuro. Por isso que nós temos que qualificar o discente da fundação também nessa disciplina. Conhecer isso daí. Apesar de já ter discutido lá atrás, eu quero continuar essa discussão. Que vocês não vão aprender contabilidade, não vão se interessar por contabilidade aplicada às instituições financeiras, se não perceberem a importância desse conhecimento na qualificação do contador formado. Assim como eu falo de contabilidade gerencial, de contabilidade pública, tá? Que vocês também podem amanhã estar prestando um concurso público. Eu sou contador de uma empresa pública, mas para chegar lá, ó, eu tive que ler muito, estudar muito, porque senão não passaria no concurso que tinha milhares de candidatos, tá? São 21h03, vou só abrir um pouco aqui o espaço. Eu vou chamar os alunos, fazer aquela chamada, né? Você pode responder com o microfone aberto ou pode escrever no chat, tá? Então, a questão é essa aqui. Do tudo que eu falei, eu queria que aquela pergunta que está no fórum sobre a importância da disciplina contabilidade aplicada às instituições financeiras, tá? Eu gostaria que vocês se manifestassem,
Há poucas palavras, não é um negócio assim, não, eu tô eu queria que vocês fizessem o seguinte, aluno tal, abre o microfone, fala, eu acho importante a disciplina contabilidade aplicada às ações financeiras por causa disso. Meia dúzia de palavras, não quero uma argumentação jurídica, não. Não, por causa disso, por causa daquilo. Pode repetir o que eu falei? Pode. Pode ser uma opinião divergente? Pode. Mas gostaria que houvesse a manifestação de alguém. Se tivesse uma sala de aula, eu me dirigiria à pessoa. Como eu estou no vídeo, o que eu posso é falar quem está no chat. Quem é que poderia manifestar a sua opinião? Não tem resposta certa. Professor, eu acho que é importante a gente aprender a matéria, porque tem muitas mudanças, né, que são feitas, como você mesmo disse, com as políticas monetárias, política financeira, que vão influenciar na contabilidade. Então, mudança de tributo, influenciar no cálculo dos impostos, que a gente tem que estar sempre por dentro. Exatamente. Seu nome é? Giovana. Giovana. Agora A vamos lá. Ângela está sem telefone, mas ela mandou alguma coisa no chat. Quem? A Ângela. Já acho importante entender melhor o mercado financeiro, inclusive no Brasil. Caroline, acho importante para que possamos ter conhecimento usado em questão de tributos, política. Evitar cair na conversa de bancário. Esse cara tem bronca de banco. Eu fui bancário há 22 anos, tá? Eu sei o que é ser bancário. O problema que a gente enfrenta lá não é simples. Carlos Eduardo, tá aí? Tô aqui, professor. Fala para mim aí a sua opinião. Professor, olhe, desculpem minha sinceridade, mas assim, eu gostei muito da aula do senhor de hoje. Eu já tinha até conversado com outros colegas de sala, referente à sua matéria. Eu acho ela muito importante, mas às vezes, mesmo sendo o conteúdo da sua matéria, eu acho que para a gente que é de contabilidade e ficar com uma ênfase referente a banco em si, eu sei que é a sua profissão durante muitos anos, mas eu acho que às vezes se torna, além de um pouco cansativa, mas ela é muito curiosa. Mas eu acho que o senhor hoje acabou sendo um pouco mais abrangente sobre as coisas que o senhor falou, e me fez até um pouco sentir mais um pouco interessado. O senhor trouxe política, o senhor trouxe exemplos, inclusive da real situação que nós estamos. E eu acho que é isso que a gente precisa falar do agora, né? Porque eu acho que é o que a gente precisa tomar decisões, ter um pouco mais de visão, exemplos e entender. Eu acho que trazer exemplos da vivência atual que a gente está, eu acho que acaba deixando a matéria ela um pouco mais interessante e clara também. Tá bom, você me dá esse feedback, porque como editar nessa dinâmica de videoconferência, que não proporciona uma integração muito boa, me dá o feedback, porque assim eu vou alavancando para outros assuntos, tá? Sempre não focando, logicamente, lá na frente na contabilidade bancária, nós não podemos esquecer disso. O Fábio Quinto está por aí? Estou, professor. Qual é a sua opinião? Eu vejo, professor, que o banco é um recurso que a gente tem para trabalhar nosso dinheiro, né? E tem muitas mudanças bancárias ao dia a dia. E eu vejo assim que a gente tem que aprender mesmo. Eu acho que não só nós estudantes da área, mas toda a população, pois se a gente não ter conhecimento do banco, como funciona, a gente pode perder muito dinheiro com isso, né? A gente perde dinheiro todo dia. Então, isso mesmo, porque não tem conhecimento, professor. Acho que essa falta de conhecimento faz a gente perder mais ainda. E você pretende, Fábio, uma pergunta pessoal, você pretende um dia trabalhar no sistema financeiro? Olha, já tem interesse, professor? Tem interesse? Tem sim.
Tá, o Fábio Guilherme tá aí, não? Eu, professor, estou aqui. E você, Fábio, você gostaria de trabalhar no mercado financeiro ou não? Inclusive, estou estudando, não necessariamente para entrar no mercado financeiro, mas para adquirir conhecimento e pegar aquela certificação bancária, ainda em 2021. CPA? Exato. Então você pretende entrar no mercado financeiro? É CEA, né? Sei lá, eu falo CPA por causa dos americanos, né? Então você tem interesse. Foi sempre uma área que é interessante para atuar, né? Então eu costumo sempre abrir conhecimento, aproveitar a pandemia para ampliar um pouquinho o leque de possibilidades. Tá bom. Então, gente, a ideia era essa, ter essa visão, a gente gostaria de ter mais discussões, mais participação, vamos buscar alguns mecanismos para fazer isso. Na próxima aula, então, a gente continua falando sobre essa vinculação, só que agora eu vou entrar já no COSIF, Contabilidade das Instituições Financeiras. Então, eu quero fazer a vinculação desses processos todos que nós vemos até agora com a contabilidade, entender por que o COSIF é daquele jeito. Tá? Aí eu vou passar mais uma matéria para vocês, para a gente discutir como é que os bancos se colocam, tá? Frente às normas do Banco Central. Beleza? Tá encerrado. Professor, os slides você vai encaminhar para a gente no Moodle? Vou. Por favor. Pode ficar Obrigado. tranquilo. Tá, obrigado. Alô? Boa noite, então, pessoal. Professor, Alô, professor, boa noite. desculpa, antes de você encerrar, eu posso tirar uma dúvida? Tá? Você podia falar de novo para mim a diferença da política expansionista e contracionista, por favor? O governo pode, em determinado momento, alterar o fluxo de recursos no sistema, disponibilizar mais ou menos moeda. O que é a ideia aí? Se eu estou enfrentando um problema econômico, como desemprego, tá, e eu preciso aumentar o emprego, como é que eu aumento o emprego? Eu preciso de investimento. Se a empresa não investir, ela não vai gerar emprego. Então, eu preciso dar dinheiro para a empresa investir. Então, eu crio, a partir daí, um fluxo de caixa, um fluxo de dinheiro, oferta de dinheiro, para ele ir no banco e falar, pode pegar dinheiro que é barato, justo abaixo, tem dinheiro, você pega, compra máquina, compra instalações e gera emprego. Isso é uma política expansionista. E ele faz isso como? Reduzindo o depósito compulsório, reduzindo a taxa de juros, comprando títulos públicos, pondo dinheiro no mercado. Então, ele cria isso aí. Se, por outro lado, ele vê a inflação crescente, os preços estão subindo, isso diminui o poder de compra das pessoas, dificulta a vida das pessoas. Então, ele precisa segurar a inflação. Para segurar a inflação, ele vai usar uma política monetária restritiva. Ele vai contrair a economia. Então, ele aumenta o depósito compulsório, tira dinheiro. Vende títulos públicos, tira dinheiro. Falta dinheiro no mercado, falta dinheiro para crédito. Falta dinheiro para comprar. Os preços, teoricamente, não podem aumentar, os preços vão diminuir. Essas são as duas básicas, as duas funções básicas da economia. Lógico, tem outras coisas vinculadas. Ele pode fazer isso com outros mecanismos. Mas na política monetária, é trabalhar a oferta de dinheiro junto ao sistema financeiro. Ah, tá. Muito obrigada, professor. Professor, Oi. a Carolina Correia pediu para avisar que, deixa eu lembrar aqui, ela está sem o áudio. Ela entregou o seu trabalho hoje e perguntou se não tem problema, porque lá está constando que ela entregou atrasado. Não, se entregou, tá, eu vou olhar e vou dar nota. O problema é que não entregou, aí que não tem jeito. Pode ficar tranquilo com isso. Ah, beleza, eu aviso ela, não sei se ela ainda está na aula, mas é que ela falou que estava sem áudio. Ela pediu para eu perguntar. Tá legal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado, professor. Obrigado a vocês. Professor,
Oi. É,